Olá, eu sou Rodrigo Cabral, pré-vendas de Mototurbo do Brasil e sul da América Latina na Motorola Solutions. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a licença NAI Dados, que está disponível para todas as repetidoras da plataforma Mototurbo. A sigla NAI significa Network Application Interface, que é basicamente um protocolo de conexão IP entre alguns aplicativos certificados pela Motorola e outros desenvolvidos pela própria Motorola. A função básica de uma licença NAI Dados é otimizar alguns serviços de dados da plataforma Mototurbo, por exemplo, a programação através do ar, também conhecida como OTAP, e é justamente em cima do OTAP que nós vamos nos aprofundar nesse vídeo. O primeiro passo é ativar a licença NAI Dados na repetidora. Isso é feito através do CPS ou do RM, utilizando aquele código chamado EID, da mesma forma que é ativada qualquer outra licença nos rádios ou repetidores Mototurbo. Depois de ativada a licença, nenhuma configuração é necessária na repetidora. Basta ativar a licença e nada mais. O segundo passo é instalar o MNIS. O MNIS é um aplicativo gratuito desenvolvido pela própria Motorola Solutions que interage com os repetidores que tenham a licença NAI Dados ativada. Então, MNIS significa Motorola Network Interface Service e a sua principal função é servir como um gateway de dados entre o aplicativo e a repetidora e vice-versa. Nós podemos pensar no MNIS como uma repetidora virtual e um rádio virtual ao mesmo tempo. Isso porque ele estabelece uma conexão IP com o repetidor master e se torna parte do estabelecimento de link das repetidoras Mototurbo. E ao mesmo tempo, ele consegue interagir com os rádios através da interface aérea. Ele inclusive tem um ID de rádio igualzinho a um rádio de verdade. Isso trouxe uma estabilidade muito maior para as transmissões de dados do sistema Mototurbo e facilitou também bastante a vida dos desenvolvedores, uma vez que eles não têm que se preocupar com o estabelecimento de link com as repetidoras. Tudo isso é feito pelo próprio MNIS. Agora, o terceiro passo é configurar o MNIS para fazer OTAP num sistema IP Site Connect, por exemplo. Para isso, eu vou compartilhar a tela e mostrar para vocês como é feita essa configuração. Ok, então agora vamos dar uma olhada em como configurar o MNIS para fazer a programação através do ar em um sistema IP Site Connect. Então essa é a tela inicial do MNIS e a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar nessa folhinha de papel branca para criar uma nova configuração. Então aqui a gente define o sistema que a gente vai utilizar o MNIS, no caso convencional é o IP Site Connect. No MNIS Application ID é o ID que o MNIS vai interagir com os rádios na interface aérea. Então esse ID tem que ser diferente do ID de qualquer rádio do sistema. Eu vou colocar um ID mais alto aqui e me certificar que nenhum rádio portátil ou móvel do sistema esteja utilizando o ID 8888. Aqui nessa parte de Tunnel Network, eu sugiro alterar esse túnel para um IP diferente do IP que vem nos rádios. Então, se você precisar programar um portátil ou um móvel através de um cabo de USB nesse computador, ele não vai gerar nenhum conflito com o túnel criado pela aplicação MNIS. Então, aqui é só uma sugestão, se você quiser programar rádios na mesma máquina que o MNIS estiver rodando. Depois a gente vem aqui para a parte de Security. Caso você esteja utilizando chave de privacidade, é aqui que você deve inserir os dados. No caso desse exemplo, eu vou utilizar um sistema sem chave. Na parte de lista de grupos, aqui você pode criar uma lista de grupos que terão serviço de dados e grupos que não terão serviço de dados. Então, nesse caso, eu vou facilitar a configuração clicando no All Groups. Isso permite que qualquer grupo criado no sistema vai ter acesso ao serviço de dados, ou seja, o MNIS pode interagir com qualquer grupo que for criado no IP Site Connect. Aí a gente vem para o Conventional Domain, onde eu vou fornecer as informações para o MNIS conseguir se conectar com a Master. Então, vamos dizer nesse exemplo que o IP da Master é 192.168.1.11. A porta UDP padrão dos repetidores Motorola é 50.000.
vou considerar que não foi alterado, então mantém aqui no 50.000. E aí a gente tem a porta do MNIS. Eu sugiro que vocês alterem essa porta para facilitar os procedimentos de redirecionamento de portas em roteadores, firewalls. Fica mais fácil se você souber todas as portas que você está utilizando. Então eu vou sugerir aqui, sei lá, 50888. Uma porta UDP que também tem que ser única, não pode ser a mesma de outros aplicativos que estejam rodando nessa mesma máquina. Descendo um pouco aqui, a gente tem a configuração dos slots do IP Site Connect. Então aqui os 2 slots estão ativos para o serviço do MNIS. Eu vou mapear todos os grupos disponíveis no sistema para os 2 slots. Caso o slot 2 esteja configurado para reversão de GPS apenas, aí é recomendado marcar essa opção para que o MNIS não envie pacotes para esse slot. Caso os 2 slots estejam disponíveis para enviar e receber dados, mantenha desmarcado e aí o MNIS pode usar qualquer um dos slots para interagir com os rádios. Depois a gente vem para a parte do Advanced, onde você pode configurar dados confirmados, dependendo da aplicação pode ser recomendável. No OTAP, sim, é recomendável essa opção aqui. E aí a gente pode também definir o ID do MNIS, o ID do repetidor virtual MNIS. Então esse ID tem que ser diferente de qualquer outro repetidor do sistema. Então você pode colocar um ID 80, por exemplo. Também é uma sugestão para facilitar o controle, né, de quais IDs estão sendo empregados aí no seu sistema. E por último, aqui apenas uma revisão de todas as portas UDP que o MNIS está pré-programado para funcionar, são os serviços nativos do MotoTurbo. E aqui uma observação para aqueles clientes que têm uma aplicação própria ou querem começar a interagir com dados no sistema MotoTurbo, veja que tem 3 campos aqui que você pode definir a porta utilizada pelo seu aplicativo que você desenvolveu. Então, sei lá, um aplicativo que usa uma porta 5555, pode ser configurado aqui, e dessa forma o MNIS vai transferir os pacotes da sua aplicação para os rádios e vice-versa, utilizando a porta 5555. Com isso configurado, você vai salvar o arquivo. Vou dar o nome de OTAP IP Site Connect. Ok. Depois eu vou definir essa configuração como a configuração ativa. Aqui você pode ver que ficou verdinho aqui esse ícone. E por último, eu vou iniciar o serviço. Com isso, o MNIS está configurado para operação de programação através do ar. A última configuração, que não é relacionada ao MNIS, mas vale a pena mencionar nesse vídeo, é do Device Programmer do RM. Então, vou abrir aqui o Device Programmer e para que a programação através do ar funcione adequadamente, certifique-se que o programador de dispositivos que você vai utilizar esteja com essa opção habilitada, Over the Air, como um método de comunicação com os rádios MotoTurbo. Então, ok. E com isso, concluímos a configuração do MNIS e do Device Programmer para habilitar o serviço de programação através do ar em sistemas convencionais MotoTurbo. Como podemos ver no vídeo de hoje, a licença NaiDados e o MNIS facilitam muito a implementação de um serviço de programação através do ar, o OTAP, em sistemas IP Site Connect ou troncalizados. Além disso, abrem uma ampla gama de possibilidades para a implementação de outros serviços de dados na plataforma MotoTurbo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Wow.